Meus 3 filhos me cercaram na sala da minha própria casa e disseram que haviam decidido o meu futuro. Mãe, já está tudo acertado. A senhora vai para um lugar melhor, com cuidados especiais. É para o seu próprio bem. Eu ainda nem tinha processado quando meu filho mais velho entregou papéis já assinados por eles. A internação estava marcada para daqui a 2 dias. Ninguém me perguntou. Ninguém esperou minha resposta. Naquele momento, percebi que eu havia deixado de ser a matriarca da família para me tornar apenas um problema a ser resolvido. Mas antes de continuar, verifique se já se inscreveu no canal e conte nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Gostamos muito de saber até onde nossas histórias chegam. Meu nome é Joana, tenho 72 anos e por muito tempo acreditei que conhecia meus filhos. Roberto, o mais velho de 48 anos, sempre foi o sério, o responsável. Mariana, do meio, com 45, era minha confidente. E Lucas, o caçula de 42, era meu companheiro de conversas longas. Criei os 3 sozinha durante muitos anos, porque meu marido Osvaldo trabalhava como caminhoneiro e passava semanas fora. Foram 45 anos de casamento. 45 anos construindo aquela casa tijolo por tijolo, plantando o jardim que hoje está florido, escolhendo cada móvel com cuidado. Quando Osvaldo morreu há 2 anos, senti como se metade de mim tivesse ido embora. Mas continuei de pé. Continuei cuidando da casa, fazendo minhas caminhadas pela manhã, frequentando a igreja aos domingos. Sim, algumas vezes eu esquecia onde tinha deixado os óculos. Outras vezes, chamava Mariana pelo nome da irmã dela. Coisas normais de quem viveu 72 anos e tem direito de ter a memória cansada. Mas meus filhos começaram a tratar cada esquecimento como se fosse o fim do mundo. Roberto aparecia sem avisar para verificar se eu havia tomado os remédios. Mariana ligava 3 vezes por dia perguntando se eu tinha almoçado. Lucas instalou câmeras na sala sem minha permissão, dizendo que era para minha segurança. Segurança. Essa palavra se tornou a desculpa para tudo. Naquela tarde de quinta-feira, os 3 chegaram juntos. Isso já era estranho, porque raramente combinavam visitas. Sentaram-se no sofá que eu mesma havia bordado as almofadas, e Roberto começou a falar com aquela voz de quem já decidiu tudo. A senhora não pode mais ficar sozinha, mãe. A gente se preocupa demais. Ontem a senhora esqueceu o fogão ligado. Eu não esqueci fogão nenhum, Roberto. Estava apenas fervendo água para o chá. Mas poderia ter esquecido, ele insistiu. E na semana passada, a senhora saiu para caminhar e demorou 3 horas para voltar. Eu encontrei a dona Célia na praça e ficamos conversando. Isso é crime? Mariana se inclinou para a frente, pegando minha mão com aquele jeito piegas que ela usa quando quer manipular alguém. Mãe, a gente pesquisou. Tem uma clínica maravilhosa em Campinas. Lugar bonito, com jardim, atividades, enfermeiras o tempo todo. A senhora vai ter companhia, vai fazer amizades. Eu tenho companhia. Tenho minhas amigas da igreja, tenho vocês. Lucas, que até então estava quieto, soltou um suspiro impaciente. É que a gente não consegue estar aqui o tempo todo, mãe. A gente tem nossas vidas, nossos trabalhos, nossas famílias. E eu não sou família? A pergunta saiu mais dura do que eu pretendia. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Foi quando Roberto abriu a pasta que trouxera e colocou os papéis sobre a mesa de centro. Documentos impressos, formulários preenchidos, assinaturas já apostas. A internação estava agendada para o sábado. 2 dias. Eles haviam decidido meu destino sem me consultar. Vocês já assinaram? Minha voz saiu trêmula, não de medo, mas de uma raiva contida que comecei a sentir crescer no peito. É para o seu bem, mãe, Mariana repetiu como um mantra. Para o meu bem, eu repeti devagar. Entendi. Naquele momento, algo dentro de mim mudou. Não foi desespero, não foi resignação, foi uma clareza fria e precisa. Eu tinha sido reduzida a uma decisão administrativa. Meus filhos, aqueles que eu embalei no colo, que ensinei a ler, que consolei em cada desilusão,
Estavam me descartando como quem se livra de um móvel velho que não cabe mais na decoração nova. Levantei-me da poltrona, as pernas ainda firmes apesar da idade, e fui até a cozinha preparar café. Precisava de um momento para respirar, para pensar. Enquanto a água fervia, ouvi vozes abafadas vindo da sala. Aproximei-me da porta sem fazer barulho. 2 meses, Roberto. A voz era de Lucas. Em 2 meses a gente consegue vender essa casa e dividir o dinheiro. Você falou com o corretor? Já tenho 3 interessados, Roberto respondeu. O terreno aqui está valorizado. Deve dar pelo menos 1.200.000, 400.000 para cada um. E ela? Mariana perguntou. E por um segundo achei que havia alguma preocupação genuína. Quando sair da clínica, vai morar onde? A gente vê isso depois, talvez num apartamento menor, mais prático. Ou ela se adapta lá e fica, né? Tem gente que passa anos nesses lugares. Senti o chão fugir dos meus pés. Não pela dor da traição, mas pela frieza do planejamento. Eles não estavam me internando por preocupação. Estavam me tirando do caminho para vender minha casa. A casa que Osvaldo e eu construímos suando, a casa onde criei meus filhos, onde enterrei meu umbigo e o deles. Voltei para a cozinha, desliguei o fogo e respirei fundo 3 vezes. Minha mãe costumava dizer que a vingança é um prato que se come frio. Naquele momento, entendi o que ela queria dizer. Eu poderia gritar, expulsar todos dali, fazer um escândalo. Mas isso não resolveria nada. Eles já tinham tudo planejado, já tinham assinaturas, já tinham a lei do lado deles, com aquele discurso de incapacidade senil. Então tomei uma decisão. Eu iria para aquela clínica. Iria sim. Mas não como a velhinha confusa e desamparada que eles imaginavam. Eu iria de olhos bem abertos, prestando atenção em cada detalhe, guardando cada informação. Se meus filhos achavam que podiam me descartar assim, iam descobrir que subestimaram a mulher errada. Voltei para a sala com a bandeja de café, o sorriso educado no rosto. Está bem, eu disse calmamente. Se vocês acham que é melhor assim, eu vou. Os 3 me olharam surpresos. Mariana até deixou a xícara cair no pires. Sério, mãe? Assim, sem discutir? Eu confio em vocês. Menti com a maior tranquilidade. Vocês são meus filhos. Sabem o que é melhor para mim. Roberto pareceu aliviado. A senhora vai ver que vai gostar, mãe. É um lugar bonito, bem cuidado. Tenho certeza, respondi, tomando um gole do meu café. Eles ficaram mais meia hora, agora mais relaxados, conversando sobre detalhes práticos, sobre o que eu deveria levar, sobre os horários de visita. Eu ouvia tudo com atenção, concordando com a cabeça, fazendo as perguntas certas. Por dentro, porém, cada célula do meu corpo estava em alerta máximo. Quando finalmente saíram, fui até o quarto, sentei na cama que dividi com Osvaldo por décadas e deixei as lágrimas caírem. Não eram lágrimas de fraqueza. Eram lágrimas de luto por uma ilusão que eu insistia em manter. A ilusão de que família significava lealdade. Mas enquanto chorava, minha mente já trabalhava. Eu tinha 2 dias para me preparar. 2 dias para organizar o que precisava levar. E não seriam apenas roupas e remédios. Seriam documentos, números de telefone, endereços, informações que poderiam ser úteis no futuro. Porque se tem uma coisa que 72 anos de vida me ensinaram, é que nada permanece escondido para sempre. E se meus filhos achavam que podiam me enterrar viva numa clínica enquanto vendiam meu passado, iam aprender da maneira mais difícil que eu ainda estava muito, muito longe de ser uma mulher indefesa. A primeira coisa que me atingiu quando entrei naquela clínica foi o cheiro. Não era exatamente ruim, mas era artificial demais. Cheiro de desinfetante misturado com algo que tentava disfarçar a tristeza do lugar. As paredes eram brancas, os corredores longos e vazios, e o silêncio tinha um peso que eu nunca tinha sentido antes. Era como se cada pessoa ali tivesse perdido o direito de fazer barulho, de existir com intensidade. Mas antes de continuar, verifique se já se inscreveu no canal e conte nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Gostamos muito de saber até onde nossas histórias chegam. Meus filhos me deixaram num sábado pela manhã. Roberto preencheu a papelada.
Mariana arrumou minhas coisas no armário do quarto e Lucas tirou fotos do jardim dizendo que era bonito. Todos prometeram voltar na semana seguinte. A senhora vai ver como vai se adaptar bem aqui, mãe. Tem tanta gente legal, tantas atividades. A gente vem visitar todo domingo. Mentiram. A primeira semana se arrastou como um mês inteiro. O quarto que me deram era pequeno, com uma cama de solteiro que rangia a cada movimento, um armário de metal e uma janela que dava para o estacionamento. Nada daquele jardim que Lucas fotografou. A rotina era rígida como quartel. Acordar às 7 da manhã, café das 8 às 8h30, banho supervisionado às 9, almoço ao meio-dia, jantar às 6 da tarde. Tudo cronometrado, tudo controlado. Nos primeiros dias, tentei me convencer de que aquilo era temporário, de que meus filhos cumpririam a promessa de me visitar. Mas o primeiro domingo passou e ninguém apareceu. Na segunda semana, Mariana ligou dizendo que o filho estava com febre. Na terceira, Roberto mandou mensagem pelo WhatsApp dizendo que estava viajando a trabalho. Lucas simplesmente parou de responder. Foi nesse período que comecei a conhecer as outras pessoas que moravam ali. Seu Miguel era um senhor de 75 anos, magro como um graveto, que havia sido professor de matemática por 40 anos. Ele passava os dias sentado numa cadeira perto da janela da sala comum, olhando para fora sem dizer nada. Quando finalmente conversamos, ele me contou que os filhos o internaram porque a nora não queria cuidar dele depois que ficou viúvo. Eles prometeram visitas que nunca aconteceram. A última vez que vi meu filho foi há 6 meses, ele disse com os olhos marejados. Dona Carmen tinha 78 anos e havia sido enfermeira a vida inteira. Ela era a mais lúcida de todos nós, com uma memória afiada e um olhar que não perdia detalhes. Foi ela quem me alertou sobre as primeiras irregularidades. Presta atenção nos remédios que te dão, Joana. Às vezes trocam para economizar. Aquele comprimido branco que te deram ontem não é o mesmo da semana passada. Comecei a observar com mais atenção. Percebi que a comida era sempre a mesma, sem tempero, sem gosto. As atividades prometidas no folheto que meus filhos receberam nunca aconteciam. O salão de jogos estava sempre trancado. A fisioterapeuta, que deveria vir 3 vezes por semana, aparecia apenas uma. As enfermeiras que trabalhavam lá no começo eram dedicadas, mas a direção era ausente. Nunca víamos o antigo diretor, Dr. Augusto, que, segundo as funcionárias, só aparecia para assinar papéis. Mas tudo mudou drasticamente no 3º mês. Numa segunda-feira de manhã, uma enfermeira chamada Luciana, que sempre foi gentil comigo, apareceu na porta do meu quarto com os olhos vermelhos. Dona Joana, vim me despedir. Fui demitida. Como assim? Você é uma das melhores aqui. Ela baixou a voz. Entrou um diretor novo, Dr. Valdir. Ele está demitindo todo mundo que trabalha aqui há mais tempo. Diz que a clínica precisa reduzir custos. Está trazendo gente nova, sem experiência, que aceita ganhar menos. Senti um aperto no peito. E os pacientes? Luciana segurou minha mão. Cuida de si mesma, Dona Joana. Esse homem não está nem aí para vocês. Só quer lucro. Nos dias seguintes, vi 5 funcionárias sendo substituídas. No lugar delas, vieram pessoas que mal olhavam nos nossos olhos. Uma auxiliar de enfermagem chamada Bruna tratava os idosos como se fossem crianças birrentas. Toma logo esse remédio, seu Mário. Não vou ficar aqui o dia inteiro esperando você decidir. Outro funcionário, um rapaz jovem chamado Diego, passava o tempo todo no celular e ignorava quando alguém pedia ajuda. Dr. Valdir apareceu pela primeira vez numa quinta-feira. Era um homem de uns 50 anos, de terno caro, cabelo engomado e um sorriso que não chegava aos olhos. Ele passou pela sala comum cumprimentando alguns de nós, mas era tudo mecânico, ensaiado. Sentia-se que ele estava fazendo aquilo por obrigação, não por cuidado genuíno. A comida piorou ainda mais. Às vezes vinha azeda, outras vezes fria. Dona Carmen reclamou uma vez e ouviu da nova cozinheira. Se não gosta, não come. Ninguém está te obrigando. Foi numa tarde de sexta-feira que presenciei algo que me fez tomar uma decisão definitiva.
Estava sentada no corredor quando ouvi gritos vindo de um dos quartos. Aproximei-me devagar e vi Bruna, a auxiliar, falando com uma senhora chamada Dona Alzira, que tinha 83 anos e estava com Alzheimer em estágio avançado. Você fez xixi na cama de novo? Você é nojenta! Você faz isso de propósito para me dar trabalho. Dona Alzira chorava feito criança, confusa e assustada. Bruna puxou o lençol com brutalidade, fazendo a senhora quase cair da cama. Fica aí quieta que eu já volto. E não adianta chorar que ninguém vai ter pena de você. Senti uma raiva subir pela garganta, mas me segurei. Entrar naquele quarto e fazer um escândalo não resolveria nada. Bruna seria no máximo advertida, e eu seria rotulada como a velha problemática. Precisava ser mais inteligente que isso. Voltei para o meu quarto, abri a gaveta da mesinha de cabeceira e peguei um caderno que havia trazido de casa. Escrevi tudo: a data, o horário, o nome da funcionária, o que ela disse, o que fez. Escrevi sobre os remédios trocados, sobre a comida estragada, sobre as atividades canceladas, sobre as promessas quebradas. Dona Carmen apareceu na porta do meu quarto naquela noite. Vi você anotando algo hoje, ela disse baixinho. Posso saber o quê? Mostrei o caderno. Ela leu em silêncio, assentindo com a cabeça. Isso é perigoso, Joana. Se descobrirem, vão dizer que você está senil, que está inventando coisas. Eu sei. Por isso preciso ser cuidadosa. Ela se sentou na beira da minha cama. Eu era enfermeira, lembra? Posso te ajudar. Sei quais irregularidades procurar, sei como documentar direito. A partir daquele dia, eu e Dona Carmen nos tornamos aliadas secretas. Ela me ensinava o que observar, como anotar de forma precisa, quais detalhes eram importantes. Seu Miguel, que não era bobo, também começou a nos ajudar. Ele anotava os horários em que os funcionários faltavam, quando os remédios não eram entregues no tempo certo, quando alguém passava mal e não recebia atendimento. Um mês depois da chegada de Dr. Valdir, a clínica já era outro lugar. Um lugar sombrio, onde o descaso tinha se instalado como uma doença silenciosa. Mas enquanto tudo piorava ao nosso redor, meu caderno ia engordando, página por página, com provas de cada negligência, de cada crueldade, de cada mentira. Meus filhos continuavam sem aparecer. Roberto enviava mensagens curtas. Como está, mãe? Está gostando? Mariana ligava rapidamente, sempre com pressa. Não posso falar muito, mãe. Estou no meio de uma reunião. Lucas simplesmente desapareceu das minhas tentativas de contato. Mas eu não estava mais esperando por eles. Não estava mais esperando ser resgatada. Estava construindo algo muito maior. Estava juntando cada peça de evidência que, no momento certo, iria desmoronar aquele castelo de mentiras que Dr. Valdir havia construído. Uma noite, deitada naquela cama estreita que rangia, olhei para o teto rachado e pensei em Osvaldo. Pensei em como ele sempre dizia que eu era teimosa, mas que minha teimosia era minha força. Naquele momento, sozinha naquele quarto frio e impessoal, entendi que ele estava certo. Eu não era a velhinha indefesa que meus filhos imaginavam. Não era a paciente submissa que Dr. Valdir esperava. Eu era Joana, 72 anos de luta, de resiliência, de inteligência afiada pela vida. E se tinha uma coisa que a vida me ensinou, era que a paciência de uma mulher determinada é a arma mais poderosa que existe. 6 meses haviam se passado desde que pisei naquela clínica pela primeira vez. E quando me olhei no espelho naquela manhã de terça-feira, quase não reconheci a mulher que me encarava de volta. Meu rosto estava mais magro, os ossos das bochechas salientes, e meus cabelos, que antes tinham alguns fios grisalhos, agora estavam completamente brancos. Mas meus olhos continuavam os mesmos, atentos, vigilantes, vivos. Mas antes de continuar, verifique se já se inscreveu no canal e conte nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Gostamos muito de saber até onde nossas histórias chegam. Naqueles 6 meses, eu havia me transformado numa pessoa diferente. Não era mais a Joana que aceitava as coisas passivamente. Eu tinha um propósito agora,
uma missão silenciosa que me mantinha acordada durante as noites difíceis. Meu caderno havia se tornado muito mais do que simples anotações. Era um sistema completo de registro, datas, horários exatos, nomes completos, descrições detalhadas de cada irregularidade. Dona Carmen me ensinou a ser precisa como uma enfermeira, documentando prontuários. Seu Miguel me ajudou a criar um código discreto para marcar os casos mais graves. Foi nesse período que conheci Camila. Ela tinha apenas 23 anos, olhos castanhos, cheios de sonhos e mãos calejadas de tanto trabalhar. Era a única funcionária nova que Dr. Valdir havia contratado e que realmente se importava com os idosos. Eu a vi pela primeira vez consolando seu Antônio, que chorava porque a filha havia prometido visitá-lo no aniversário e não apareceu. Camila segurou a mão dele e ficou ali, conversando até ele se acalmar. Aproximei-me dela alguns dias depois, quando a vi estudando escondida durante a pausa do almoço. Eram apostilas de um curso técnico de enfermagem. "O que você está estudando?" Perguntei com genuíno interesse. Ela fechou o caderno rapidamente, assustada. "Desculpa, dona Joana. Eu sei que não devia estudar no horário de trabalho." "Relaxa, criança. Não vou te delatar. Senta aqui comigo." Aos poucos, fomos criando uma amizade. Camila me contou que trabalhava ali porque precisava do dinheiro para pagar o curso, mas que odiava ver como os idosos eram tratados. Ela sabia que Dr. Valdir estava fazendo coisas erradas, mas tinha medo de perder o emprego se denunciasse. Comecei a ajudá-la com os estudos. Eu tinha sido professora primária por 30 anos antes de me casar, e minha memória para a pedagogia continuava afiada. Em troca, Camila me trazia informações que eu não conseguiria sozinha. Foi através dela que descobri o esquema dos medicamentos. "Dona Joana, eu achei caixas de remédios vencidos no almoxarifado. E tem mais. Dr. Valdir compra genéricos baratos, mas cobra dos familiares como se fossem remédios de marca caros." Anotei tudo. Nomes dos medicamentos, datas de validade, diferenças de preço. Camila também me contou sobre a comida. O fornecedor que Dr. Valdir contratou é mais barato porque entrega produtos perto do vencimento. Semana passada recebi carne com cheiro estranho. Reclamei e fui ameaçada de demissão. Os maus tratos sistemáticos eram ainda piores. Bruna, aquela auxiliar cruel, já havia feito Dona Alzira passar fome 2 vezes como punição por ter sujado as roupas. Diego, o rapaz do celular, deixou seu Mário esperando no banheiro por 40 minutos porque estava vendo vídeos. Quando Camila foi ajudar seu Mário, encontrou o coitado chorando de vergonha, sujo e tremendo de frio. Cada história dessas ia para o meu caderno. Cada nome, cada data, cada detalhe. Foi numa quinta-feira à tarde que Camila chegou no meu quarto com uma expressão perturbada. "Dona Joana, preciso te mostrar uma coisa, mas promete que não vai contar para ninguém que fui eu." Ela me entregou uma folha impressa. Era uma cobrança enviada aos familiares dos internos. Quando vi o valor da mensalidade que estavam cobrando dos meus filhos, senti meu estômago revirar. R$ 8.500 por mês. Quando fui internada, o valor era de 2.800. Dr. Valdir havia triplicado o preço em 6 meses. "E olha aqui a lista de serviços inclusos." Camila apontou com o dedo. Fisioterapia 3 vezes por semana, acompanhamento psicológico, atividades recreativas diárias, alimentação balanceada por nutricionista, medicamentos de qualidade hospitalar. Nada disso está acontecendo de verdade. Senti uma mistura de raiva e tristeza. Meus filhos estavam pagando uma fortuna por um tratamento que eu não estava recebendo. Eles achavam que eu estava bem cuidada, cercada de atenção e conforto, quando na verdade eu passava fome, frio e descaso. "Camila, eu preciso de cópias desses documentos. Você consegue?" Ela hesitou, mas concordou. "É arriscado, mas vou tentar." Naquela noite, tentei ligar para Roberto. A ligação caiu na caixa postal. Tentei Mariana. Desligou após 2 toques. Tentei Lucas 3 vezes seguidas. Nada. Mandei mensagens para os 3 explicando que precisava urgentemente falar com eles, que era importante. Roberto respondeu 2 dias depois. "Mãe, está tudo bem?"
Estou viajando, te ligo quando voltar. Mariana enviou apenas um emoji de coração. Lucas me deixou no vácuo. Foi nesse momento que entendi com absoluta clareza. Eu não podia mais esperar por eles. Não podia mais confiar que meus filhos viriam me resgatar dessa situação. Eles estavam tão ocupados com suas vidas, tão convencidos de que haviam tomado a decisão certa, que nem sequer paravam para verificar se as promessas da clínica eram verdadeiras. A decisão se formou na minha mente como cristal. Eu mesma iria denunciar aquilo tudo, mas precisava de provas mais sólidas, provas que não pudessem ser contestadas ou ignoradas. Nos dias seguintes, Camila começou a me trazer documentos, faturas falsificadas, notas fiscais de produtos que nunca chegaram, comprovantes de pagamento para funcionários fantasmas. Eu fotografava tudo com um celular velho que seu Miguel havia guardado, sem chip, mas a câmera ainda funcionava. Dona Carmen me ensinou a organizar as provas por categoria: negligência médica, fraude financeira, maus tratos, violação de direitos. Uma semana depois, presenciei algo que me fez perceber que o tempo estava se esgotando. Era uma manhã de sábado quando ouvi gritos vindo do quarto de Dona Eulália, uma senhora de 81 anos que tinha diabetes. Aproximei-me e vi Dr. Valdir aos berros com Camila. Você questionou minha prescrição? Quem você pensa que é? Você é uma auxiliar sem formação completa. Eu sou o médico aqui. Doutor, eu só avisei que Dona Eulália é alérgica a esse medicamento. Está no prontuário dela. Se tomar isso, pode ter um choque anafilático. Eu decido o que é melhor para os meus pacientes. Se contestar minhas ordens de novo, está demitida. Camila saiu dali com os olhos cheios de lágrimas. Eu a segui até o corredor vazio. Respira fundo, filha. Você fez a coisa certa. Mas ele vai me demitir, Dona Joana. Preciso desse emprego. Segurei suas mãos com firmeza. Não por muito tempo. Esse homem não vai continuar aqui por muito mais tempo. Eu prometo. Ela me olhou confusa. Como a senhora pode prometer isso? Porque eu tenho provas de tudo que ele fez. E em breve, essas provas vão parar nas mãos certas. Naquela noite, sentada na cama do meu quarto, reli cada página do meu caderno. Eram 73 páginas de evidências. 73 páginas de crueldade documentada, de negligência registrada, de crimes anotados com precisão cirúrgica. Pensei em Osvaldo, em como ele sempre dizia que eu era teimosa demais para desistir de qualquer coisa. Ele estaria orgulhoso de mim agora. Pensei nos meus filhos, que estavam pagando R$ 8.500 por mês, achando que eu estava recebendo cuidados dignos. Pensei em Dona Alzira, em seu Miguel, em Dona Carmen, em todos os idosos ali que haviam sido esquecidos por suas famílias e maltratados por quem deveria cuidar deles. E tomei uma decisão final. Não esperaria mais, não ficaria mais um dia sequer naquele lugar sem agir. Camila havia me dado o contato de uma promotora de justiça que atuava em casos de maus tratos a idosos. Na manhã seguinte, eu ligaria para ela. Contaria tudo. Entregaria cada prova, cada documento, cada fotografia. Dr. Valdir achava que estava lidando com velhinhos indefesos e esquecidos. Mas estava prestes a descobrir que havia subestimado completamente a mulher errada. Porque eu não era apenas Joana, 72 anos, abandonada numa clínica. Eu era Joana, ex-professora, viúva de um homem que me ensinou a nunca aceitar injustiça. Mãe de 3 filhos que me ensinaram que família nem sempre significa lealdade. E, acima de tudo, eu era uma mulher que ainda tinha muita luta dentro de si. Muita força, muita coragem. E um caderno cheio de verdades que estavam prestes a desmoronar um império de mentiras. Estava guardando o caderno debaixo do colchão quando Camila entrou no meu quarto com uma pasta amarela nas mãos e o rosto pálido. Dona Joana, consegui. São todos os documentos fiscais da clínica dos últimos 8 meses. Mas preciso devolver isso antes que percebam que sumiu. Mas antes de continuar, verifique se já se inscreveu no canal e conte nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Gostamos muito de saber até onde nossas histórias chegam. Abri a pasta com mãos trêmulas e o que vi me deixou sem ar.
Notas fiscais falsificadas, comprovantes de doações que nunca chegaram aos idosos, pagamentos para funcionários que não existiam. Mas o pior estava numa folha impressa do Tribunal de Justiça. Camila havia pesquisado dias antes, desconfiada, e guardado essa informação comigo. Ele tinha 2 condenações anteriores por estelionato e fraude contra idosos em clínicas de São Paulo e Rio de Janeiro. Aquele homem era um criminoso profissional. Como ele conseguiu abrir uma clínica com esse histórico? Perguntei, incrédula. Usou o nome da esposa na documentação. Ela é a diretora oficial no papel, mas quem manda em tudo é ele. Passei as próximas 3 horas fotografando cada documento com o celular de seu Miguel. Minha vista cansada me obrigava a usar óculos de grau forte, mas não perdi um único detalhe. Camila ficou na porta do quarto vigiando o corredor. Quando terminei, ela pegou a pasta de volta e saiu correndo para devolver antes que alguém desse falta. Naquela noite, Dona Carmen, seu Miguel e eu nos reunimos no meu quarto. Era arriscado, mas necessário. Organizamos tudo. O caderno com 73 páginas de relatos, as fotografias dos documentos fiscais, os áudios que Camila havia gravado escondida de Dr. Valdir, dando ordens para economizar em medicamentos, os vídeos que conseguimos fazer com o celular mostrando a comida estragada e as condições precárias dos quartos. Isso é suficiente para derrubar ele, Dona Carmen disse com convicção de quem trabalhou décadas na área da saúde. Mas precisa chegar nas mãos certas. Camila havia conseguido o contato direto de uma promotora do Ministério Público, especializada em crimes contra idosos, doutora Beatriz Sampaio. O plano era simples. Camila enviaria tudo por e-mail de forma anônima, sem se identificar, para proteger o emprego dela. Depois, ligaria de um orelhão explicando a urgência do caso. Mas eu precisava fazer mais uma coisa antes. Precisava escrever uma carta para meus filhos. Não porque esperasse que lessem antes da fiscalização chegar, mas porque precisava que soubessem, em minhas próprias palavras, o que havia acontecido ali. Sentei-me à mesinha do quarto e comecei a escrever. As palavras saíam com dificuldade. Não porque não soubesse o que dizer, mas porque doía demais colocar no papel a verdade sobre o abandono que havia sofrido. Dobrei a carta e entreguei para Camila. Guarda isso com você. Se acontecer alguma coisa comigo, entrega para meus filhos. Ela pegou a carta com cuidado, como se fosse algo sagrado. Não vai acontecer nada, Dona Joana. A senhora é forte demais. Na manhã seguinte, Camila enviou tudo para a promotora. Foram dezenas de arquivos, páginas escaneadas do caderno, fotografias, áudios, vídeos. Uma denúncia completa e detalhada. Depois, ela foi até um orelhão a 3 quarteirões da clínica e ligou para o Ministério Público. Falou rápido, explicou a gravidade, pediu urgência. A atendente garantiu que a doutora Beatriz receberia tudo ainda naquela manhã. Voltamos para a clínica com uma mistura de alívio e medo. Agora era questão de tempo. A fiscalização poderia chegar em dias, talvez em uma semana. Precisávamos apenas esperar. Mas o que eu não esperava era que Dr. Valdir descobrisse algo antes. Foi numa tarde de quinta-feira. Eu estava na sala comum conversando com Dona Carmen, quando Bruna, a auxiliar cruel, apareceu na porta do meu quarto e começou a revirar minhas coisas. Levantei-me imediatamente e fui até lá. O que você está fazendo? Dr. Valdir mandou revistar todos os quartos. Estão sumindo coisas aqui na clínica. Meu coração disparou. O caderno estava escondido debaixo do colchão. Se ela encontrasse, tudo estaria perdido. Tentei protestar, mas Bruna me empurrou para o lado com brutalidade. Sai da frente, velha! Foi quando ela levantou o colchão e encontrou o caderno. Não demorou nem 5 minutos para Dr. Valdir aparecer no meu quarto. Ele segurava o caderno com uma expressão de raiva que eu nunca tinha visto. Os olhos dele estavam injetados, as veias do pescoço saltadas. Ele fechou a porta do quarto com força e veio em minha direção. "O que é isso?" ele gritou, abanando o caderno no ar. Mantive a calma, embora meu coração estivesse acelerado. "São anotações pessoais." "Anotações pessoais?" Ele começou a ler em voz alta, com deboche. Dia 17 de agosto, Bruna negou comida para Dona Alzira como punição.
Dia 23 de agosto, medicamento vencido administrado em seu Mário. Isso são acusações gravíssimas. São fatos, doutor. Apenas fatos. Ele se aproximou de mim, o rosto a centímetros do meu. A senhora não passa de uma velha senil. Ninguém vai acreditar em você. Ninguém. Não recuei. Olhei nos olhos dele com toda a dignidade que consegui reunir. Não precisa acreditar em mim. As provas falam por si. Ele riu. Um riso cruel, cheio de desprezo. Provas? Esse caderninho ridículo? Vou jogar no lixo agora mesmo, e a senhora vai aprender a ficar quieta, senão as coisas vão ficar muito piores para a senhora aqui. Foi quando Dona Carmen apareceu na porta. Pode jogar esse caderno fora, doutor. Não vai adiantar nada. Ele se virou para ela, confuso. Como assim? Porque nós fizemos cópias, seu Miguel completou, surgindo ao lado de Dona Carmen. 3 cópias completas. Uma está com Camila, outra está guardada fora da clínica, e a terceira está em lugar que o senhor nunca vai encontrar. A expressão de Dr. Valdir mudou. A arrogância deu lugar ao pânico. Vocês não sabem com quem estão mexendo. Eu posso tornar a vida de vocês um inferno aqui dentro. Já é um inferno, eu disse calmamente, e o senhor vai pagar por isso. Ele rasgou o caderno na minha frente, página por página, jogando os pedaços no chão com violência. Pronto. Acabou. Não existe mais nada. Camila apareceu na porta nesse momento, o rosto pálido, mas firme. A promotora já recebeu tudo, Dr. Valdir. A fiscalização vem amanhã. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Dr. Valdir ficou paralisado, segurando os pedaços rasgados do caderno, percebendo que havia perdido. Que tudo que ele havia construído com mentiras e crueldade estava prestes a desmoronar. Vocês vão se arrepender disso, ele ameaçou, mas a voz saiu fraca, sem convicção. Quem vai se arrepender é o Senhor, respondi. Por cada idoso que maltratou, por cada família que enganou, por cada vida que destruiu. Ele saiu do quarto aos tropeços, gritando ordens contraditórias para os funcionários, tentando esconder evidências que já era tarde demais para esconder. Naquela noite, ninguém na clínica conseguiu dormir. A tensão era palpável no ar. Na manhã seguinte, às 8 horas em ponto, 3 viaturas da polícia e 2 carros do Ministério Público estacionaram na frente da clínica. Doutora Beatriz Sampaio entrou acompanhada de agentes, peritos e assistentes sociais. A fiscalização havia começado. Eu estava sentada na sala comum quando vi Dr. Valdir sendo levado para uma sala para interrogatório. Nossos olhares se cruzaram por um segundo. No dele havia ódio. No meu, havia apenas a certeza tranquila de quem fez a coisa certa. Dona Carmen segurou minha mão. Conseguimos, Joana. Ainda não, respondi. Mas estamos perto. 2 anos. Tinha-se passado exatamente 2 anos desde que pisei naquela clínica pela primeira vez. 2 anos de luta silenciosa, de dor guardada, de força que nem eu sabia que tinha. E foi numa manhã de quarta-feira, sob um céu cinzento que ameaçava chuva, que meus 3 filhos receberam a ligação que mudaria tudo. Mas antes de continuar, verifique se já se inscreveu no canal e conte nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Gostamos muito de saber até onde nossas histórias chegam. Roberto me contou depois que estava em uma reunião quando o telefone tocou. Era um número oficial do Ministério Público. Precisamos que o senhor compareça urgentemente à Clínica Renascer. É sobre sua mãe, Joana. Ele sentiu o sangue gelar. Mariana recebeu a mesma ligação no meio de uma aula de pilates. Lucas estava almoçando com a esposa quando foi convocado. Os 3 largaram tudo e correram para Campinas, o coração disparado, sem saber o que encontrariam. Quando chegaram, a cena era de filme. 3 viaturas da polícia estacionadas na entrada, 2 ambulâncias, carros oficiais do Ministério Público, advogados entrando e saindo com pastas cheias de documentos. Peritos fotografavam tudo. Jornalistas já começavam a se aglomerar do lado de fora. A clínica estava sendo esvaziada. Idosos sendo transferidos para outras instituições. Funcionários sendo interrogados.
Documentos sendo apreendidos. Roberto entrou primeiro, seguido por Mariana e Lucas. Eles procuravam por mim desesperados, com medo do que poderiam encontrar. Foi quando me viram. Eu estava na sala comum, sentada numa cadeira de rodas que não precisava mais usar, mas que meu corpo cansado agradecia naquele momento. Estava magra, os ossos do rosto salientes, os cabelos completamente brancos caindo sobre os ombros. Minhas mãos, antes firmes e cheias de vida, agora tremiam levemente. Mas eu estava de pé no que importava. Meu olhar continuava firme, vivo, desafiador, e nas minhas mãos eu segurava um caderno. Não o original que Dr. Valdir havia rasgado, mas uma das cópias que fizemos. 73 páginas de verdade documentada. Mãe. Roberto correu até mim, os olhos arregalados de choque. O que aconteceu? O que está acontecendo aqui? Antes que eu pudesse responder, doutora Beatriz Sampaio se aproximou. Ela era uma mulher de uns 50 anos, cabelos presos em coque, expressão séria, mas gentil. Os senhores são os filhos da dona Joana? Somos, Mariana respondeu, a voz trêmula. O que está acontecendo com nossa mãe? Sua mãe é uma das mulheres mais corajosas que já conheci, a promotora disse com respeito genuíno. Ela não apenas denunciou crimes gravíssimos cometidos nesta clínica. Ela também moveu um processo civil contra a instituição em nome de todos os idosos que foram maltratados aqui. E ganhou. Lucas piscou, confuso. Ganhou? Ganhou o quê? Doutora Beatriz abriu uma pasta. Através das provas irrefutáveis que sua mãe reuniu durante 2 anos, conseguimos não apenas prender o Dr. Valdir e fechar esta clínica, mas também recuperar todo o dinheiro que ele desviou. Descobrimos depois que Dr. Augusto havia vendido a clínica para Dr. Valdir sem fazer verificações adequadas. Doações, superfaturamentos, fraudes, tudo. O valor total recuperado foi de R$3.700.000. Por ordem judicial, esse dinheiro será distribuído como indenização para todos os 28 idosos que comprovadamente sofreram maus tratos aqui. Cada um receberá aproximadamente R$130.000. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Meus 3 filhos me olhavam como se estivessem vendo uma estranha. Mariana foi a primeira a se ajoelhar na minha frente, as lágrimas já escorrendo pelo rosto. Mãe, eu não sabia. Eu juro que não sabia. Foi quando Camila se aproximou, segurando um envelope. Ela havia se tornado mais do que uma aliada. Era como uma filha que a vida me deu quando os meus próprios filhos me abandonaram. Dona Joana pediu que eu guardasse isso. É uma carta que ela escreveu há alguns meses. Ela queria que vocês lessem. Camila abriu o envelope e começou a ler em voz alta. Cada palavra minha ecoava naquele ambiente tenso, carregada de dor, mas também de dignidade. Roberto, Mariana e Lucas, quando vocês lerem esta carta, muita coisa já terá mudado. Vocês me internaram aqui achando que estavam fazendo o melhor por mim. Talvez tenham acreditado nisso de verdade. Mas a verdade é que me abandonaram. Pagaram caro por um tratamento que nunca recebi. Fui maltratada, passei fome, vi pessoas sendo humilhadas e negligenciadas. E durante 6 meses, nenhum de vocês apareceu para ver com os próprios olhos como eu estava. Mas não escrevo isso para culpá-los. Escrevo porque vocês precisam saber que enquanto pensavam que eu estava aqui esquecida e incapaz, eu estava lutando, juntando provas, documentando crimes, salvando não só a mim mesma, mas todos os idosos que foram esquecidos como eu. Não sou a velhinha confusa que vocês imaginaram. Sou Joana, e ainda tenho muita força. Roberto chorava abertamente agora, algo que eu não via desde que ele era criança. Lucas tinha o rosto enterrado nas mãos. Mariana segurava minha mão, como se estivesse pedindo perdão sem palavras. Mãe, por favor, Roberto disse entre soluços. A gente errou muito, mas por favor, volte para casa, volte para sua casa. Nós vamos cuidar da senhora do jeito certo dessa vez. Olhei para cada um deles, meus filhos, as crianças que criei, que amei, que eduquei, e senti uma mistura de dor e esperança.
Eu vou voltar, respondi calmamente. Mas não do jeito que era antes. Roberto me olhou, esperançoso. Do jeito que a senhora quiser, mãe. Primeiro, vocês vão vender aquela casa, eu disse com firmeza. Não quero mais morar lá. Aquele lugar carrega memórias que não me fazem bem agora. Vamos procurar outra casa, menor, mais prática, mas que eu escolha, que eu decore, que seja realmente minha. Mariana concordou imediatamente. O que a senhora quiser, mãe. Segundo, continuei. Vocês vão estar presentes. De verdade. Não quero visitas protocolares de fim de semana. Quero almoços, conversas, presença real. Se não puderem fazer isso, eu prefiro morar sozinha com uma cuidadora. Lucas se ajoelhou ao meu lado. A gente vai estar presente, mãe, todos os dias se a senhora quiser. Eu prometo. E terceiro, olhei para Camila com carinho. Essa moça aqui salvou minha vida e a vida de muita gente. Ela sonha em se formar enfermeira. Eu vou pagar os estudos dela. E quando ela se formar, quero que trabalhe comigo, cuidando de mim se eu precisar. Camila começou a chorar, me abraçando com força. Obrigada, dona Joana. Obrigada por tudo. Meus filhos concordaram com tudo. Não havia mais arrogância, não havia mais pressa, não havia mais desculpas. Havia apenas arrependimento genuíno e o desejo de reconstruir o que haviam destruído. 6 meses depois, eu estava sentada na varanda da minha casa nova. Uma casa linda em Campinas, com 3 quartos, um jardim que eu mesma escolhi as plantas e uma sala ampla onde cabia toda a família. Roberto vinha almoçar toda terça e quinta. Mariana passava os sábados comigo. Lucas me ligava todos os dias só para conversar. Eles haviam aprendido, da maneira mais difícil, o que significa estar presente. Camila havia se formado técnica em enfermagem com honras. Ela trabalhava num hospital, mas vinha me visitar toda semana. Éramos amigas de verdade agora, unidas por uma batalha que vencemos juntas. O caderno que salvou 28 vidas foi doado para um museu em São Paulo, numa exposição sobre resistência e direitos dos idosos. Virou símbolo de que idade não significa fraqueza e que nunca é tarde para lutar por justiça. Dr. Valdir foi condenado a 12 anos de prisão por fraude, maus tratos, estelionato e formação de organização criminosa. A clínica foi fechada definitivamente. Todos os idosos que estavam lá foram realocados para instituições fiscalizadas e idôneas. Muitos reencontraram suas famílias. Dona Carmen voltou para a casa da filha. Seu Miguel foi morar com o neto que nem sabia que existia. Numa tarde de domingo, enquanto toda a família estava reunida na minha casa nova, olhei ao redor e senti uma paz que não sentia há anos. Meus filhos haviam aprendido. Eu havia sobrevivido. E mais do que isso, eu havia vencido. Roberto se aproximou, servindo-me um copo de suco. Mãe, posso fazer uma pergunta? Claro, meu filho. Como a senhora teve forças para fazer tudo isso? Para aguentar 2 anos naquele lugar e ainda lutar por justiça? Sorri, lembrando do meu Osvaldo, lembrando de tudo que passei, de tudo que aprendi. Porque aprendi uma coisa muito importante nesses 72 anos de vida, Roberto. Amor não é decidir pelo outro. Amor não é controlar. Amor não é abandonar quando fica difícil. Amor verdadeiro é presença, é respeito, é olhar nos olhos e perguntar: o que você precisa? O que você quer? Vocês erraram comigo, mas me deram a oportunidade de mostrar que eu ainda sou forte, que eu ainda tenho valor, que idade não define capacidade. Mariana abraçou meu pescoço. A gente nunca mais vai esquecer disso, mãe. Nunca mais. E não esqueceram. Aquela lição custou caro para todos nós, mas nos ensinou algo que nenhuma palavra conseguiria. Família verdadeira não se mede em sangue. Se mede em presença, em respeito, em amor que se prova todos os dias. Enquanto o sol se punha naquela tarde tranquila, pensei em todas as mulheres e homens que, como eu, são esquecidos em clínicas, asilos, casas de repouso. Pensei em quantos ainda sofrem em silêncio. E fiz uma promessa a mim mesma. Minha história seria contada.
para que outras pessoas tivessem coragem de lutar, para que outros idosos soubessem que ainda têm voz, ainda têm força, ainda têm direito de viver com dignidade. Porque envelhecer não é o fim, é apenas mais um capítulo. E eu provei que esse capítulo pode ser o mais poderoso de todos. Se essa história tocou o seu coração, responda aqui nos comentários. No meu lugar, o que você faria? Não deixe de assistir ao próximo vídeo que está aparecendo aí na tela. Ele traz uma reviravolta surpreendente e emocionante que vai te prender do começo ao fim.